Graça e paz. Estamos felizes por estar na casa do Senhor mais uma vez e poder exaltá-lo, glorificar o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. E diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhais uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Que versículo lindo, né? Que a palavra de Deus habite em nós. E que através dela nós possamos cuidar uns dos outros com conselhos, com carinho. E o fruto, a semente, né? Não tem como a palavra de Deus habitar no nosso coração e não nos mover a cantar, a louvar e a exaltar o nome do Senhor, porque a gente vai vendo quão grande é o nosso Deus. E como nós necessitamos ser gratos. Então eu te convido nessa noite, neste momento, nós vamos orar a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você estiver e comece a agradecer a Deus. Agradecer por tudo, por todas as circunstâncias. Coração grato gera vida, gera felicidade. Coração grato gera prosperidade. Pai querido, estamos diante da Tua presença neste momento e Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Te agradecemos pela Tua misericórdia, Te agradecemos pelos Teus servos que em todos os lugares do mundo, Senhor, celebram a Ti, cantam a Ti, adoram o Teu nome, levam a Tua palavra, Senhor, a cada canto deste mundo, Senhor, palavra de paz, palavra de refrigério, palavra de salvação. Obrigada pela Tua misericórdia que perdoa os nossos pecados e que nos dá a oportunidade de pertencer ao Teu reino, Senhor. Fala com Teu povo, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos Te conhecer mais, queremos sentir o Teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Vamos agradecer? Essa canção é uma oração de gratidão a Deus. Então vamos cantar, sabe? Não se preocupe com quem está aí por perto. Solte a voz, você está à vontade, está na sua casa, onde você estiver. Louve ao Senhor junto conosco neste momento. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, quero Te agradecer com todo o meu ser. Cante comigo, vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
agradeço. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigada, Papai do céu. Obrigada. E nesse momento é o momento em que nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, entregando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como já é do conhecimento dos irmãos, você tem aí no canto da tela o QR Code que você pode estar utilizando nesse momento para fazer a sua oferta. Você pode também, caso queira fazer a transferência, as informações estão na descrição do vídeo. E você pode também, se sentir mais à vontade, né, vir às celebrações e trazer o seu dízimo à igreja, né? Nós já estamos, nossa estrutura já está preparada para receber os irmãos, né, de forma com uma quantidade limitada, mas você já pode ir lá dar o seu nome ao pastor e avisar: eu estarei lá glorificando na casa do meu pai. Eu tenho certeza que você está com saudade da casa do pai, tenho certeza. Então não deixe de vir, vamos começar, né? Todos estão retomando as suas atividades, né? E agora nós já estamos autorizados a estar juntos, né? Na medida do possível, obedecendo todas as determinações de proteção. E nós queremos que todos aqui estejam saudáveis, né? Bem, mas não deixe de vir, né? Vamos retomando, porque é muito bom, meus irmãos, ver aqui alguns rostos, tá? É muito gostoso olhar para a irmã Lorena, para o irmão Janielso, Biafra, sabe? A nossa família, né? É bom estar perto da família. Então, nesse momento, faça a sua oferta, dedique o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, e nós vamos cantar com bastante alegria, porque o servo de Deus, ele é alegre em qualquer circunstância, não é? Coração grato faz com que a gente se sinta alegre. Nesse momento eu vou dizer: eu te busco, eu te quero, eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga isso. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua glória eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Oh, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua glória eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir,
Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero te tocar, Senhor. Eu quero ver a tua face. Ah, Senhor, eu quero mais, muito, muito mais. Oh. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Ah, Senhor, como é bom louvar o teu nome. Quando eu ouço essa parte em que diz assim, que eu quero tocar-te, eu me lembro daquela mulher com fluxo de sangue, que em meio à multidão busca o seu milagre. E ela toca em Jesus e naquele momento o milagre acontece. Quando eu e você estamos dispostos a estar continuamente com Cristo, a andar, a ir atrás dele com sede, com vontade, aqui como nós cantamos nessa canção, eu te quero mais, muito mais. Não importa o que tiver na sua vida, não importa a pedra que estiver no caminho, o nosso Deus, Ele ressuscita os mortos. O nosso Deus faz o milagre, Ele cura enfermidades, Ele sara relacionamentos. O nosso Deus transforma. E quando nós estamos pertinho dEle, nós podemos dizer assim: Senhor, remove a minha pedra. Qual é a sua pedra nessa noite? Fala para mim, fala para o Senhor, conta para o Senhor aí nesse momento o que precisa ser removido e o que o Senhor precisa ressuscitar em você, seus sonhos, é seus projetos, é a sua alegria. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declare, cante, solte a sua voz nesse momento. Mestre, eu preciso de um milagre. Fala assim: Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha vida, o meu estado. Ele fez isso comigo e Ele pode fazer isso com você também. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita, Senhor. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Quantas pessoas nessa noite que estão com sonhos destruídos. Mas Ele é capaz de mudar a sua história. Ressuscita, Pai querido. Oh, Pai, visita teus servos em todos os lugares que neste momento clamam por Ti, que neste momento clamam pelo Teu milagre, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor, porque eu sou um milagre, porque o Senhor restaurou a alegria no meu coração, quando eu já estava morta, Senhor, nos meus desejos, quando eu estava morta, Senhor, nos meus sonhos, e o Senhor me trouxe a vida novamente. Obrigada, Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor neste momento está fazendo o mesmo em muitas vidas, ressuscitando, Senhor, sonhos, ressuscitando, Senhor, servos, Senhor, que se afastaram da Tua presença e que neste momento entendem que é só diante de Ti, que é só através do Teu nome que a verdadeira felicidade vem. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Continue usando a Tua serva para que possa trazer o Teu recado para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Maravilhoso poder estar na presença do Senhor, levando uma palavra de Deus, uma palavra para transformar a nossa vida, para trazer esperança. E como falar de esperança em um tempo que nós vivemos de tantas incertezas, né, no nosso país, na política, diante dessa pandemia que estamos vivendo, tantas incertezas, tantas perguntas e questionamentos nós fazemos. Mas eu creio que Deus, Ele tem a resposta que nós precisamos. Ele tem a resposta. Talvez Ele não venha trazer para você, e talvez a sua inquietação hoje seja quando, por exemplo, que essa vacina ficará pronta, quando que a nossa vida voltará à rotina normal. Né? Talvez a política hoje no nosso país traz para nós tantas incertezas, tantas preocupações, a saúde. Mas eu quero dizer para você que Deus, sim, Ele tem a resposta para o nosso coração. E é por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser referência para nós. É por isso que nós precisamos buscar no Senhor aquilo que nós precisamos, para que verdadeiramente a nossa vida se encha de esperança. Porque Ele, sim, Ele tem uma palavra para nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth.
Porque nessa história nós veremos que uma crise chega e muda toda uma história. Assim também como chegou 2020 e mudou a história da humanidade para sempre. Ninguém imaginaria, em dezembro estávamos nós celebrando, festejando, fazendo uma lista de planos para 2020. E de repente nós somos surpreendidos por uma crise que ficou de fato difícil de controlar, porque foi uma crise mundial. E no livro de Ruth, nós veremos que essa família também, ela passou por uma crise muito grande, a sua família. Uma crise que mudou toda a história, que marcou a história daquela família. Eu quero que você participe, que você fique atento, que você abra a sua Bíblia, para você ver como que uma situação vem, muda a história de uma pessoa sem você estar esperando. Mas quando o coração está firme no Senhor, Deus dá um novo direcionamento. Deus traz a esperança que todos nós precisamos. E lá no livro de Ruth, no capítulo 1, nos diz assim: Elimeleque e sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, o homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém. Eles foram para Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estava morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. Essa história, ela tem muito a nos ensinar. E hoje eu creio que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu creio que Deus, ele quer trazer uma palavra de renovo para nós. Porque assim como nós não conseguiríamos imaginar que 2020 seria um ano atípico na nossa vida, Elimeleque também não imaginava. Mas ali no país dele, sobreveio uma fome tão grande, mas tão grande, que exigiu dele uma mudança, ir para um lugar diferente. Então, só o fato dele ter que mudar para uma cidade que não era conhecida por ele, chegar num outro país, se adaptar a toda aquela realidade, mas certamente no coração dele havia uma esperança. Aqui encontraremos comida, aqui construiremos a nossa vida. Havia ali uma esperança. E o tempo passa, certamente não foi fácil para Ruth se adaptar com uma nova realidade daquele país, com os costumes daquele país, mas ainda assim havia uma expectativa ali no coração dele. Daqui a pouco, uma surpresa novamente, já não bastasse aquela fome que assolava o país deles, que levou com que eles mudassem para um outro. Veio uma outra surpresa na vida de Noemi, que ela também não esperava: a morte do seu esposo, a perca de um ente querido. Estamos enfrentando essa realidade todos os dias. É noticiada a morte de centenas, de dezenas de pessoas que, infelizmente, é acometido pelo esse vírus e perde a sua vida. E quantas famílias perdem seu pai, sua mãe, seu filho? Tem uma história totalmente interrompida, assim como na vida de Noemi. Mas ainda assim, Noemi, será que ela era brasileira? Não desistia nunca, acreditava, seguiu ela firme. Mesmo sem o meu esposo, eu tenho meus filhos, eu preciso prosseguir. Havia no coração de Noemi mais uma pontinha de esperança. E aí, a Bíblia relata para nós que os filhos se casaram, conheceram mulheres ali naquela terra, se casaram, estavam bem, estabelecendo. Então, certamente no coração de Noemi, ela estava vivendo um novo tempo, porque os filhos estavam bem, e a expectativa era o quê? Que agora viessem os seus netos, que ela pudesse descansar e cuidar e ver a sua família aumentar. E mais uma vez,
uma surpresa chega na vida de Noemi. Uma surpresa que Noemi não podia controlar. Uma surpresa desagradável que Noemi não podia esperar. A morte dos seus 2 filhos. Quantas mães, certamente, nesses 6 meses de pandemia, perdeu seu filho, perdeu seu esposo, e o coração se encontra totalmente abalado. E talvez em um número menor, talvez em uma dor menor, quantas pessoas perderam o seu emprego devido a essa pandemia? Havia-se uma esperança de investir, de construir, e aí chega essa pandemia e muda os seus planos. Assim como aconteceu na vida de Noemi. E Noemi, ela já começa a ficar angustiada, triste, porque ela queria construir, queria ver os seus netos crescerem. E aí os seus filhos haviam morrido, eles nem filho ainda tinham tido com suas esposas. E aí a tristeza começa a bater no coração de Noemi. E aí Noemi, ela já começa, a Bíblia fala que ela começa a ser tomada por uma tristeza muito grande no coração dela. E ela começa a se questionar, a passar por momentos de dúvidas. O que essa palavra quer ensinar para mim, para você? Que diante de uma crise, nós ficamos abalados. Nós ficamos, sim, tristes e preocupados. Muitas vezes inseguros, nos questionando e perguntando: por quê? Por que essa crise chegou e mudou toda a minha vida? Mudou toda a minha história. Certamente Noemi fazia esses questionamentos, porque ela muda para um outro país com uma expectativa de que a vida dela seria totalmente transformada, de muitas e muitas possibilidades. E de fato não foi isso que aconteceu. E aí Noemi, ela começa a pensar: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Em quem buscar? Em quem me agarrar para trazer de novo uma esperança para mim? E aí, essa semana, eu ouvi uma história, eu quero compartilhar com você, porque eu acho que essa história precisa estar muito viva e traz uma lição muito linda para a gente. A história, ela conta que uma senhora estava na sala de embarque de um aeroporto e ela observou que ali tinha um garotinho mais ou menos de 10 anos que estava desacompanhado, né? E que iria também embarcar nessa viagem. E ela ficou observando aquele menininho. E aí, quando foi para a fila, e ela ali vendo o menino ali identificado, né, como menor desacompanhado, e ela observando e vendo que aquela criança, ela fazia todo o processo de embarque com muita naturalidade, que alguns adultos às vezes ficam inseguro, apreensivo. E quando ele entra no avião, ele entra também muito tranquilo. Quando ele senta muito tranquilo, e aquela senhora observando e pensando: gente, será que quando esse avião decolar, esse menino vai demonstrar um pouco de medo e incerteza? Nada. E aí veio aquele anúncio lá de que o avião iria decolar para desligar os aparelhos celulares, e o avião decola. Porque eu acho que, para quem já andou de avião, acho que aquele momento que o avião sobe ali, dá aquele frio na barriga, aquele certa insegurança. E ela observando, e aquele menino muito tranquilamente, em momento algum. Depois, quando o avião já estava estabilizado lá no ar, ele começou a jogar tranquilamente. E aquela cena toda deixava aquela mulher muito apreensiva, porque uma criança tão pequena. E daí ela pensou: eu quero ver se tiver uma turbulência. E para que ela foi falar? E aí o avião passou por um momento de turbulência e ela preocupada, porque no primeiro momento que ele demonstrasse algum tipo de insegurança, ela estava ali exatamente pronta já para trazer uma palavra para aquele menino, para acalmar ele. E mesmo tendo toda a turbulência, quando o avião se acalmou, ela olhava para aquele menino e ele muito tranquilo. E aí, quando tudo passou, ela virou para ele, não resistiu e perguntou: hein, você não teve medo? Ele: não, nem no momento de turbulência. O avião poderia ter caído. Percebe-se que o cenário foi pintado de uma forma muito... uma tragédia mesmo para aquele menino, porque ela queria ver que segurança aquela que ele tinha. E daí ele vira para ele, e eu acho que a resposta que nós precisamos ter diante de um problema, diante de uma situação, é quando ele vira para ela e diz assim: eu não tive medo, porque o piloto é meu pai. E aí ela se acalmou.
Então, aquela criança, ela estava tranquila o tempo todo, porque ela iria embarcar no avião, onde o pai dela era o piloto. E ela sabia que o pai dela, que conduzia aquela aeronave, ele já sabia dominar tudo aquilo. E o que essa lição quer ensinar para mim e para você? Que quem pilota a nossa vida é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então, nós podemos descansar no Senhor, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise. E Noemi, uma mulher temente a Deus, mesmo diante de tanta perda, ela sabia quem era o piloto da vida dela. E aí, ela traz uma lição para mim e para você. Ela se levanta do meio daquela tristeza, depois de chorar. E a Bíblia relata a tristeza de Noemi. Ela não omite, porque é para eu e você, para que nós possamos aprender que nós precisamos chorar aos pés do Senhor. Reconhecer que só Ele pode trazer expectativas para nós. E aí nós precisamos entender que Deus, Ele conhece o futuro. Isso é muito precioso. E às vezes nós esquecemos disso, que Deus, Ele conhece o futuro. É um lugar que Deus já visitou. E aí, como não confiar em alguém que já foi onde eu quero estar? Que sabe como chegar lá? Que conduz a minha vida? E aí o que a gente aprende com Noemi é que essa mulher que saiu de um país, que lá perde o seu marido, que 10 anos depois perde os seus 2 filhos, ela chora, ela se debulha em lágrimas, mas ela diz assim, eu vou voltar. Porque eu ouvi dizer que lá no meu país, novamente, o Senhor teve misericórdia e está liberando de novo um novo tempo para aquele povo. E olha o que essa mulher faz, ela sai, fica 10 anos fora e agora ela precisa voltar, ela precisa pensar em novas possibilidades. E de novo, ela decide voltar para o país dela, 10 anos depois. E nesse meio tempo eu vou voltar, as noras dela decidem voltar com ela também, mas ela começa a dizer, o que vocês vão fazer atrás de mim? Posso eu gerar um filho ainda para que vocês esperem ele crescer para casar com ele? Não, não, não. Vá viver a vida de vocês. Ali Noemi, ela simplesmente queria dizer assim, não tem mais possibilidades nenhuma. Se eu sobreviver aqui, se eu comer, já está bom demais. E aí, uma das suas noras resolve voltar para casa, mas Ruth, ela demonstra um amor, uma companheiria, um companheirismo, uma cumplicidade tão grande. E o que eu quero dizer para você, no processo de voltar, de retomar, de viver um novo tempo, de entender que Deus tem o controle, Ele sempre coloca pessoas especiais na sua vida. E por isso eu quero te convidar a você olhar para o seu ciclo de amizade, para a sua família. Quem são as pessoas que Deus está levantando na sua vida para te dar um suporte quando você está caindo, quando você não tem ânimo, não tem desejo de levantar? Quem são as pessoas que Deus tem colocado? Assim como Deus colocou Ruth na vida de Noemi, que tem sustentado minha sogra. Onde você for, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. Eu não quero outra coisa, a não ser morrer onde você morrer. E eu quero dizer nesse momento, que quando você resolve voltar para o Senhor, Ele certamente vai enviar pessoas para trazer uma palavra de esperança, uma palavra do que Deus quer para a sua vida. Então valorize as pessoas que têm se aproximado de você com uma palavra de Deus para você. Porque quando Ruth toma aquela postura de segurar Noemi, dizer vamos, ela então... Obrigada. Obrigada porque você está do meu lado. E eu quero dizer para você, olhe para as pessoas que estão do seu lado, mesmo nesse momento difícil. Se você perdeu o seu emprego, tem alguém do seu lado ali dizendo, calma, Deus vai abrir as portas. Outro emprego vai aparecer. Calma, Deus vai trazer força e alento para você. As pessoas que estão à sua volta no processo de retomada, são muito importantes. E por outro lado, cuidado com as pessoas que estão cercando a sua vida, mas que não têm uma palavra de esperança, que ficam o tempo todo dizendo palavras negativas, palavras que não trarão esperança ao teu coração. Porque tudo que você precisa nesse momento é de uma Ruth na sua vida. Alguém que te levante e esteja disposto a caminhar com você, até que Deus restabeleça tudo que Ele tem para a sua vida.
E assim, as duas decidem retomar para aquele lugar, para aquela cidade de onde elas saíram, com tanta expectativa. Assim como Elimeleque não poderia imaginar tantas surpresas, Noemi também não poderia imaginar, e o nosso país não poderia imaginar, o nosso planeta não poderia imaginar, nem os mais poderosos, nem os médicos, nem os maiores cientistas poderiam prever que esse vírus chegaria e tomaria uma proporção tão grande. Porque se eles soubessem, certamente já teria uma vacina pronta. No primeiro momento que esse vírus tivesse sinalizado em algum país, eles teriam já eliminado. E eu quero dizer para você que, às vezes, as tempestades, elas vêm em nossas vidas sem que nós possamos imaginar. Mas se nós estamos firmes em Deus, confiando e não transferindo para Deus comportamentos humanos, porque às vezes nós temos essa atitude de achar que só porque alguém mentiu para nós, porque alguém nos traiu, porque alguém trouxe uma palavra mentirosa para nós não podemos confiar em Deus também. Nós transferimos o que é humano para Deus. E Deus, Ele merece a nossa confiança, porque Ele é o dono de todas as coisas. É Ele que sabe o futuro e Ele tem o melhor para nós. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 8:28, que é uma palavra que, se nós começarmos a pensar e começarmos a amar a Deus e deixar e confiar como aquele garotinho de 10 anos confiou, porque o piloto era o pai dele. E se nós confiarmos a nossa vida ao nosso Deus, entendendo que Ele direciona a nossa vida, entendendo que Ele não perde o controle de nada. A humanidade pode perder o controle, a economia pode perder o controle, mas Deus não perde. Nós iniciamos setembro, o Setembro Amarelo, né, que é um alerta para as pessoas que tentam suicídio, pois o número de suicídio ele está assombroso, porque as pessoas, elas simplesmente querem acabar com a sua dor. E elas encontram ali uma forma, pensam que esta é uma possibilidade. Esse momento é um momento de falta de esperança. Quem decide tomar ou passa por esse sentimento, não vê esperança, não vê expectativas para a mudança da sua realidade que está inserida. Mas eu quero dizer para você que, assim como Deus traçou um lindo plano para a vida de Ruth e de Noemi, Ele tem para você também. Então não perca as esperanças, não permita que um sentimento de derrota, de dor, de impossibilidade, impeça você de voltar, de olhar para as novas expectativas que Deus ele pode direcionar para a sua vida. E aí, no livro de Romanos 8:28, diz assim: e sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. E aí a palavra é muito linda porque ela nos ensina, e Jesus vem com essa mensagem, diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós buscarmos amar a Deus, Ele vai direcionar a nossa vida, Ele vai direcionar o propósito que Ele tem para nós. E aí tudo que sobrevier a nós vai cooperar para o nosso crescimento. E aí você pode dizer: como assim? Como que uma dor, como que uma morte, como que um desemprego pode cooperar para o crescimento? Como que isso pode ser possível? Mas aí eu quero dizer para você que aquele que te criou, aquele que tem um propósito para o seu futuro, Ele direciona, Ele muda. Às vezes sua mente está numa possibilidade só, que se não for aquilo, você não vai conseguir nem viver mais, que sua vida não faz sentido. Mas quando você se lança em Deus, quando você decide e fala assim: Deus, governa, não quero mais. Não quero mais ser o piloto da minha vida, toma aqui o volante, direciona. Eu acho que eu não quero nem ser o carona, eu vou lá para trás mesmo, para eu poder ver se eu descanso e durmo. E aí a palavra do Senhor, em Mateus 11:28, nos diz assim, e novamente é um convite para a gente fazer isso. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E aí eu pergunto para você, uma pessoa sem esperança, tudo que ela quer é o quê? Descansar.
Porque o fardo está tão pesado para ela carregar, que ela não vê mais alegria, não vê mais possibilidade, não consegue ver mais desejo em nada. E aí Jesus, ele faz esse convite. Troca comigo. Porque o que eu tenho para você é tão leve, é tão maravilhoso, que você vai ver que mesmo no processo doloroso, eu vou aliviar. Vai ser prazeroso passar por esse processo. E Noemi, ela fez exatamente isso. Ela volta para o país dela. E as pessoas começam a dizer, Noemi, Noemi. E ela fala, nem me chama mais de Noemi, que nem feliz, mas eu sou. Eu sou uma mulher amargurada. Isso nos prova quanto Noemi ficou decepcionada, mas ainda assim, a Bíblia fala que ela era uma mulher do Senhor. Ela continuava entendendo e deixando Deus governar a vida dela. E aí, ela começa a pensar em novas possibilidades. E Ruth, a quem estava ali do lado dela, disse, pode deixar, eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu quero dizer, valorize as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, para trazer uma palavra de Deus, para te aproximar de Deus, para mudar a sua história. Porque quando você estiver desfrutando, certamente essas pessoas também estarão celebrando junto com você a sua vitória. Então, por isso, o processo é fundamental. Selecione as pessoas que estarão, selecione aquilo que você vai estar escutando, selecione aquilo que você estará se alimentando. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, nos diz a importância daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós alimentamos. E diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E Noemi, mesmo durante a dor, ela se enche de um pensamento de que Deus sabia. Deus estava no controle e que ela precisava acreditar que Deus iria mudar a história dela. E ela começa a tomar uma atitude de força, começa a direcionar Ruth. O que Ruth deveria fazer, onde Ruth deveria procurar um emprego, como que Ruth deveria se comportar, quais seriam os processos que Ruth deveria ter para que elas tivessem alimento e para que Ruth tivesse a possibilidade de novamente construir uma família para ela. Então você vê que mesmo diante do desespero, da tristeza, Noemi, ela ouvia a voz de Deus. Ela procurava a sabedoria da mulher de Provérbios, falar com sabedoria, falar e dar orientação segundo a vontade do Senhor. E assim Ruth faz. E aí eu quero dizer para você, quais são as atitudes que você tem tomado para que a sua vida viva um novo tempo, um tempo de esperança, em meio a uma crise, onde às vezes você pode pensar que não tem mais jeito, não tem saída. E Deus vem e muda toda uma história. Assim como ele fez na vida de Ruth. E aí ele apresenta para ela um primo distante, né? Boaz. Ele já sabia da boa fama de Noemi, a palavra do Senhor fala. E aí ele se compadece daquela família, ele começa a trazer, deixar que Ruth se aproprie dos mantimentos na propriedade dele. Então, ela já não sentia mais fome. Então, que nós possamos louvar ao Senhor, porque mesmo em meio a uma pandemia, Ele tem dado alimento, assim como Ele fez com Noemi. Mas a surpresa estava por vir. Então, Boaz, que é aquele homem que certamente Deus colocou na vida dela para restaurar toda a história dela, ele se apaixona por Ruth. Ele decide assumir Ruth, porque percebe nela uma postura de uma mulher diferente. Uma mulher, ele destaca isso. Eu vi em você que você é uma mulher especial. E aí, ele começa e decide, casa-se com Ruth. E aí Ruth vê a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida emocional ser restaurada. Deus honrou Noemi, Deus trouxe comida para Noemi, Deus honrou Ruth, que no processo de dor de Noemi, ela decidiu ajudar. Ela decidiu ser bênção na vida da sogra dela. Então, que nós possamos aprender que nós precisamos levar sempre uma palavra de amor, uma palavra de Deus aos corações que precisam. Porque Ruth foi grandemente abençoada, porque ela decidiu seguir junto. E o Senhor liberou uma bênção sobre a casa dela. E ela casa com Boaz, e tudo é restaurado. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele tem prazer em nos ver bem. Deus, Ele nos ama de uma forma especial, nós somos filhos. Nós precisamos chegar diante dEle, derramar o nosso coração, chorar.
e pedir que Ele direcione a nossa vida, que Ele traga restauração, que Ele traga esperança para nós, mesmo quando você achar que essas esperanças, elas não têm possibilidade nenhuma, porque quando você olha para um lado e olha para o outro, você não consegue ver como que Deus poderia te tirar deste lugar e trazer para um lugar de alegria. Mas Deus pode. Melhor, Ele é o único que pode. Porque, como eu disse, Ele já visitou o futuro. E Ele tem um futuro de esperança e de amor para nós. Então, que o nosso coração realmente reconheça a grandeza de Deus. Reconheça o quanto Deus, Ele é Pai. O quanto Deus, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Que em nome de Jesus, essa palavra possa ficar no teu coração. Que você possa ser esperança na vida de outras pessoas. Que você possa verdadeiramente ser uma bênção na vida de alguém. Alguém que está passando por um momento de crise, por um momento de tristeza. Não leve mais fardo, não coloque mais fardo. Porque Jesus disse que Ele queria trocar, dar o fardo leve. E eu penso que Ruth, ela fez exatamente isso. Calma, minha sogra, eu vou dividir, eu vou carregar junto com você. Então que possamos, de fato, entender que a nossa vida pertence ao Senhor. E que Ele tem projetos lindíssimos para nós. Mas que para que a gente consiga, de fato, desfrutar do que o Senhor tem para nós, nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Precisamos aceitar que Jesus, Ele seja o nosso Salvador, mas Ele seja o Senhor da nossa vida. Precisamos aprender com Jesus a descansar, porque Ele tem o melhor para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor a cada dia proteja a sua vida e te encha de esperança, em nome de Jesus. Deixa eu só mandar um abraço aqui para quem está lá, Thaís. Que Deus abençoe grandemente a vida da Tatiane, Rafaela. Deus abençoe imensamente. Nadijane, Maura, Lande, Brito. Deus abençoe imensamente a vida dos irmãos, a vida da Graça. Deus abençoe imensamente a vida do nosso pastor Dítima, meu amor querido. Deus abençoe imensamente. Santo, santo é o nosso Deus. Que o Senhor a cada dia. Robson, Deus abençoe. Graça. Acho que foi. Gessilda e Evaldo, né? Nossos vizinhos lá. Deus abençoe imensamente. Que o Senhor a cada dia libere sobre a nossa amada igreja tudo que Ele tem reservado. Porque nós cremos que meio à pandemia, Ele tem lindos planos para todos nós. Deus abençoe imensamente a nossa igreja. Fique com Deus.